Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o William Félix. Hoje vamos falar um pouco a respeito da vida do apóstolo Paulo. Só um pouquinho, amém? Meus amigos, meus irmãos. Porque se fôssemos falar tudo em sua riqueza de detalhes, acredito que nós ia ficar aqui alguns dias. Como já ouvimos por aí dizer que Saulo virou Paulo. E sabemos que realmente não é isso, né? Que Paulo já era Saulo e Saulo já era Paulo. Ou seja, tinha duas cidadanias. O nome Paulo vem do latim, que dentro da etimologia da palavra quer dizer pequeno. O nome Saulo vem do hebraico, que dentro da etimologia da palavra quer dizer pedido, desejado. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor, atualmente sul da Turquia. Alguns teólogos vão dizer que Paulo nasceu cerca de aproximadamente 10 anos depois de Cristo. Seu pai era judeu, provavelmente adquiriu a nacionalidade romana comprando ou ganhando. Ele era da família que pertencia à tribo de Benjamim. Seguia os costumes farisaicos. Ele era fariseu, virou fariseu. Foi circuncidado no 8º dia. Era obediente aos pontos judaicos. Foi aluno do homem mais famoso daquela época. Melhor dizendo, um dos mais famosos daquela época. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Fala que ele era aluno de Gamaliel. Em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 18, versículo 3, nós vemos que Paulo ele tinha uma profissão. Ele era fabricante de tendas. Provavelmente aprendeu a profissão com seu pai. Paulo ele era fluente em pelo menos 4 idiomas: grego, hebraico, latim e aramaico. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo não praticou, mas ele consentiu com o crime contra a vida de Estevão, no ato da morte de Estevão. Dentro do Código Penal da Lei Brasileira, artigo 121, crime de homicídio e homicídio doloso, aquele qual tem a intenção de cometer determinado ato. No inciso 3º, temos uma qualificadora que podemos colocar como motivo fútil. Foi um debate caloroso, por isso o motivo fútil, mas Paulo não se enquadra nesse artigo, se enquadraria no artigo 135, que é o crime de omissão, aquele que pode impedir ou talvez chamar alguém que pudesse impedir determinado ato e não o faz, esse comete o crime de omissão. No capítulo 9, nós vemos, meus irmãos, que vai falar acerca da conversão de Paulo. No dicionário Aurélio da língua portuguesa, a palavra conversão diz que é aquele que muda de uma determinada religião para outra. Ou seja, ele se converteu da religião farisaica para o cristianismo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o começo dessa conversão. Ele, após a morte de Estevão, seguiu para Damasco em busca dos cristãos. Estava disposto a prender e até mesmo, se for possível, matar os cristãos. Só que no caminho de Damasco, ele viu uma luz que o deixou cego.
Acredito que a partir desse momento já estava ocorrendo uma mudança interna sobre a vida de Paulo. Porque quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer: quem és, Senhor? Talvez ele me imaginaria que naquele momento Senhor seria ele. Mas no momento que ele ficou cego, ele viu que ele não era Senhor e que quem era Senhor era Jesus. Tomo isso como um aprendizado muito importante na vida de Saulo, de Paulo, porque é necessário descer e que a glória de Deus, de Jesus Cristo, cresça cada dia mais e mais em nós. Paulo lhe reconheceu que ele era dependente não somente de Jesus, principalmente de Jesus, melhor dizendo, mas sim das pessoas, incluindo aquelas que ele perseguia. Por quê? Ele ficou cego, ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. Ele ficou na casa de Judas. Foi necessário do profeta Ananias ir até ter com ele. E um ponto muito importante, quando Ananias chegou até Paulo, Paulo estava orando. Paulo ele escreveu cerca de 13 epístolas. Acredito que essa foi uma preparação na vida de Paulo. Porque se pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo ele passou por naufrágios, perseguições, prisões. Paulo ele sofreu na sua pele, foi picado por cobra. Paulo ele apanhou com varas. Paulo foi espancado. Mas com todas essas coisas ele vai dizer que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Algumas traduções vão dizer que viver é lucro. Ele estava pronto. Paulo viajou em cerca de 3 viagens missionárias, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que no fim da sua vida, mesmo ele tendo a cidadania romana, ele fez uso, ele apelou para Roma o seu julgamento, a sua condenação. Ele poderia optar por mais alguns recursos. Talvez Paulo já sentia que era o momento e ele já tinha combatido o bom combate. No momento da sua morte, Spurgeon vai dizer que o despiram, tiraram as suas vestes, amarraram de joelho no pilar baixo, deixando a nuca e o pescoço curvados. Bateram com varas pela última vez. Spurgeon vai dizer que Paulo gemeu de dor. Saía esse sangue da sua boca e do seu nariz. Enfim, Paulo foi decapitado em Roma no período do imperador Nero, nos anos 60 aproximadamente depois de Cristo. Spurgeon diz mais que no último dia de vida Paulo ainda ganhou 6 almas, 6 soldados para o reino de Cristo. Amém, meus irmãos? Somente até aqui, e nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais de
diversos assuntos sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre filosofia, sobre direito, sobre história, sobre arqueologia, né? E a gente só indica o caminho, né? Sabemos que o bom professor, ele não dá tudo de bandeja para o estudante, só dá a direção. E sabemos que o estudante é diferente do aluno. O aluno vai para a escola, faz atividades, mas o estudante, ele estuda sozinho. Beleza? Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe e que Deus abençoe vocês. Falou!